casa. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. A sua avó. Hoje tudo em família. Enquanto vocês vão fazendo aí as honras da Fica casa, na barraca do eu Léo. vou aqui com o Léo. Por onde que eu vou? Pra lá ou pra cá? Vou passar por lá. E estamos aqui com um convidado, além de tio do Diego Fernandes, gente, brincadeira. É por causa do sobrenome dele, Steve Fernandes, é isso mesmo? É isso mesmo. O Steve Fernandes hoje está aqui, uma pessoa saudável, né? A gente pode olhar para o rosto dele, é uma pessoa que contempla Deus, que a gente pode perceber Deus no brilho do olhar. Isso é muito importante. Por quê? A gente vai falar de um tema hoje, tempo de renúncia. Estamos vivendo o tempo de quaresma, tempo de espera, tempo de silêncio, tempo de você se encontrar mesmo com Deus na sua oração. E eu acho que o Steve hoje é um pouco desse testemunho do tempo de renúncia. Eu queria que você se apresentasse quem você é, o que você faz hoje e por que você veio parar no Poit 21 para falar da tua vida, cara. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite. E eu sou da comunidade Fanuel. Bacana. Eu faz já há 10 anos que eu tive essa conversão com Jesus Cristo. E eu tive essa experiência, dessa renúncia até que você mesmo está falando. E eu gostaria de partilhar, nessa noite, tudo aquilo que eu vivi. Então é isso. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite para partilhar da minha experiência com Deus. Que benção. É isso que a gente quer conversar mesmo, porque muitos jovens nos acompanham no Point, família, pai de família. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre exatamente esse tempo de renúncia, né? Um pouco da sua história, da sua vida. A gente sabe que você teve que fazer uma renúncia séria. Você já experimentou algo em sua vida que não te levou, vamos dizer assim, à vida, a experimentar o que a vida de verdade tinha reservada para você. E o que foi esse momento para você? Conta um pouquinho dessa história. Claro que não tem um bate-papo, mas como começou essa sua história, esse envolvimento seu com tudo que você viveu? Conta pra galera um pouquinho o seu início de vida, a sua juventude, como foi? É sempre uma experiência. O jovem sempre quer experimentar algo. E eu não fui diferente disso. Em relação a você querer sair de noite, eu experimentei isso também. E quando eu comecei a sair, entrei na situação de bebida. Eu comecei a beber e essa foi o primeiro início da minha experiência. E o tempo foi se passando, até o tempo que comecei a usar droga. Então a minha experiência a cada dia foi aumentando. E só não fiquei só num tipo de droga, mas ela foi, a cada dia eu queria experimentar mais, daquilo que tudo que o mundo vai oferecendo. O mundo oferece lá fora aquilo que não é bom. Até o instante para nós, que tem uma curiosidade, porque cada jovem tem, pode ser um que foi por curiosidade, algum problema familiar. É isso que eu queria te interromper e te perguntar. O que te levou, o que te motivou a ter essa experiência com as drogas? E muito mais que ter experiência, despertar a curiosidade, né? Porque muitas pessoas têm a curiosidade de saber o que é a droga, por que eles falam tanto que é ruim. Eu queria saber o que despertou a experimentar isso que realmente o próprio nome já diz, é uma droga. É uma droga. E a experimentar aquilo que toda a juventude estava experimentando. Uma curiosidade de querer fumar, de querer beber. E só que eu só não fiquei aí, né? Eu tive uma experiência mais profunda. Então, dessa experiência profunda, a gente sempre carrega algo que a gente experimentou e fica algumas sequelas, né? Então eu vejo isso. E eu fui a cada dia me aprofundando. A cada dia eu queria experimentar mais. Eu só não fiquei só na base, eu queria a cada dia se enraizar mais e descobrindo. Então eu tive várias experiências com droga. Só não foi fumando maconha ou cheirando cocaína, mas eu fui além. Eu cheguei até o ponto de usar crack. Então hoje a gente vê quantas pessoas estão morrendo por causa disso. É um caminho sem volta. Então essa foi a experiência que eu fui vivendo um bom tempo da minha vida. Então é isso, é despertar a curiosidade, né? Ter a curiosidade e você vai a fundo. A família nessa história, como que fica? Porque é importante, a gente está conversando aqui no Point 21, é importante para você que está em casa, porque pode ser que você esteja vivendo a mesma situação, ele está partilhando um pouco da história dele, da vida dele, pode ser que você esteja na sua casa com um problema semelhante com o seu filho, com a sua filha ou com o seu marido, você não sabe como lidar. Como que era a situação vivida em família, Steve? Como que você viveu? Qual foi a estrutura que te deram ou não te deram nenhuma e isso te levou a experimentar tudo isso? Como que foi a história? Como que foi viver esse momento dentro de casa? A minha história é que eu fui criado pela minha avó. Então fui criado eu mais meu irmão e a minha vida sempre foi difícil. Já começou aí, sem pai nem mãe, né? Então a minha vida foi assim, a minha avó sempre ajudando, foi o pai e foi a mãe. Então a gente passou necessidade, muita necessidade. E um jovem que você começa a crescer, você quer andar bem arrumado. Isso daí também não foi diferente comigo. Então
Aí você começa a experimentar aquilo que o mundo vai oferecendo. Aí vai virando um certo vício de consumo também, né? Também. Porque você quer tudo que é novo, a não ser somente a droga, mas tudo que é novo, né? Diferente de roupa. Por que eu tô falando? Porque a gente geralmente está trazendo esse tema no programa sobre o consumismo. Semana passada a gente falou que você não deve servir a Deus e o dinheiro, a campanha da fraternidade. E justamente você está dizendo que algo te despertou, porque você via no seu colega aquele tênis caro e você também queria, e você utilizou de vários meios para obter isso, né? Eu tô com o Diego lá no e-mail, vou fazer uma pergunta. Diego, a gente associa a renúncia, podemos dizer assim, a palavra não, né? O jovem, por não saber renunciar, ele passa a viver uma vida assim, realmente entregue, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, as coisas que o mundo, não quero dizer o mundo, a sociedade, mas as coisas que acontecem no meio desse mundo? A gente é educado para o sucesso, né? A nossa educação é para o sucesso. Se o filho cai, você pode perceber, difícil um pai que cria um filho para o fracasso. A gente é criado para o sucesso, para a vitória. E, na verdade, não é que a gente precisa ser criado para o fracasso. A gente precisa ser criado para competir, para lutar, para viver. E na vida a gente vai cair, na vida a gente vai levantar. Há um termo até que muita gente usa que é vitorismo. Quer dizer, não, filho, você vai vencer. E coloca um peso sobre a vida do jovem. Ele acaba não sabendo fracassar, né, não sabendo dizer não, não sabendo renunciar. Ele não consegue lidar, não é só com um não para alguma coisa, para algum brinquedo. Ele não sabe lidar, e eu falo ele, nós somos essa geração também. A gente não sabe lidar com não em todos os aspectos da vida, não sabe lidar com fracasso. Aí, de repente, o cara chega, é um executivo, tá ali, é um executivo júnior, tá começando a vida, fez alguma burrada, o cara não consegue recomeçar, porque se cobra demais. Então, a juventude de hoje precisa, para dizer um grande sim para o Senhor, aprender a dizer alguns nãos para si mesmo. Então, o grande sim para Deus, a gente precisa, para chegar nele, dizer alguns nãos para si mesmo. E isso não quer dizer, tá, Netinho? Isso é importante falar também. Porque tem muita gente que fala, que prega para jovem, comunidade jovem, pregador jovem, que fala que ser jovem de Deus não tem prazer, você tem que dizer não para tudo, você tem que renunciar para tudo. Calma aí. A gente tem cruz, mas a gente tem luz. A gente tem renúncia, mas é gostoso ser. Como ele disse, né? Por causa de não ter uma roupa. E aí ele disse, logo depois, perdeu a referência. A roupa já não era mais problema. A roupa já não era mais problema, ele se preocupava em andar. Porque a gente sabe que quem usa esse tipo de coisa acaba virando um mendigo. Não tem prazer de se vestir, não tem prazer de se arrumar, não tem prazer de comer. Muda a referência. Com você foi desse jeito. Foi. E cada vez mais fundo, perdendo a referência, cada vez mergulhando mais na droga. Eu tive a graça que eu tenho minha avó, e minha avó sempre puxava no meu pé. Falava, Steve, para com isso. Quantas vezes ela já me chamou do fundo de casa e catou um caroço de baseado na minha roupa. Então isso daí, pra ela me criar, então isso daí mexia comigo muito. Mas mesmo assim, eu falava que parava ali, mas continuava caindo de novo. Então isso daí foi a cada dia mais a fundo. Aí começou as brigas em casa com meu irmão, com a minha tia. Então chegava muito louco em casa, falava pra minha mãe que ia comprar o pão às 7 horas na sexta e chegava no sábado. Então essas coisas elas foram envolvendo toda a minha família. Destruindo, vamos dizer assim. Foi destruindo. Tudo aquilo que existia. E principalmente a minha avó, que sempre me criou, né? Então isso daí foi trazendo uma tristeza pra ela. E eu fui vivendo isso daí. Então a cada dia eu fui me afundando, meus amigos foi se afundando. Alguns morreram, que andavam até mesmo comigo. Então, a cada dia você vai experimentando e a verdade é que você vai caindo no fundo do poço e você não tem para onde respirar. A falta de renúncia, Adriele, faz essa experiência ser uma experiência contínua na vida do jovem que experimenta? Essa experiência, a falta de dizer não, isso causa uma experiência contínua, causa uma rotina na vida do jovem? Eu acredito que sim, porque infelizmente a gente acostuma com certas situações. Com as coisas ruins também? Exatamente, é o que eu vejo que aconteceu com o Steve. Ele acostumou com essa situação. Então, assim, mesmo que ele sabia que isso não causava um bem-estar, né, isso vai adiando. Vou deixar para amanhã. Por quê?